Olá a todos vocês, professores presenciais e todos os alunos aí do 9º ano do ensino fundamental. Boa tarde, eu sou a professora Ludmila Soares. Estamos aqui para continuar os nossos estudos de geografia. Estamos iniciando aí principalmente em relação à Oceania, verificando aí várias características, e agora nós iremos verificar o que nós iremos estudar na nossa aula 41. Olha só, o objeto de conhecimento da aula 41 vai ser sobre a diversidade ambiental e as transformações nas paisagens na Europa, na Ásia e na Oceania. Agora a gente vai verificar o detalhamento da aula 41. Vai ser sobre economia da Oceania, agricultura, pecuária, pesca, indústria, setor de serviços, com destaque aí para a produção de ovinos na Austrália e para Nova Zelândia, que é um país acidentado com pequenas áreas próprias para o cultivo arável. Por isso, o investimento na pecuária com gado, caprinos, veados, suínos, aves e apicultura, além do cultivo de frutas, ok? Então a gente vai verificar aí todo esse detalhamento, principalmente a economia que vai estar relacionado à parte da Austrália e também da Nova Zelândia, tá certo, gente? Então, vamos iniciar agora a nossa aula. Então, olha só, gente, a gente vai verificar aí os nossos estudos que vão estar relacionados à geografia, mas a parte que a gente vai estudar agora vai estar muito ligada à parte econômica, desse continente aí que é bastante recente, que tem seu processo de desenvolvimento. Se a gente for comparar com outros países, vai ser recente. Então a gente vai verificar essas características, principalmente em dois países desse continente, que é a Oceania, que vai ser a Austrália e a Nova Zelândia, tá? Mas não quer dizer que só existam esses dois países. Vocês estudaram aí, verificaram, que existem várias outras ilhas que são muito importantes também, mas principalmente que vai estar ligado ao turismo, tá? Então é por isso que a gente vai focar bastante na Austrália e na Nova Zelândia, que hoje em dia são considerados dois países bastante desenvolvidos, onde a gente observa que vai estar inserido nesse mundo capitalista que a gente vive, nesse processo de globalização, e que a cada dia esses dois países se desenvolvem cada vez mais, tá certo, gente? Então, nós iremos estudar e verificar sobre as atividades econômicas nesse continente, que é conhecido como Novíssimo Mundo, que vai ser a Oceania, que foi aí um dos continentes, mais recentes a serem colonizados, a ser descoberto, que foram colonizados aí, e a gente observa todo esse desenvolvimento, tá? Que a gente vai verificar que, através dessas atividades econômicas aí na Oceania, esses dois países, que vai ser aí a Austrália e a Nova Zelândia, eles vão ser bastante desenvolvidos, gente. Mesmo, em relação aí a serem países mais recentes, se a gente for comparar com países europeus, tá? A gente observa que esses países, eles são considerados bem desenvolvidos, tá? O produto interno bruto e o índice de desenvolvimento humano, eles acabam sendo bastante elevados, então isso chama muito a atenção aí na Oceania, tanto a Austrália quanto a Nova Zelândia. Então, esses dois países que vão acabar marcando aí esses aspectos econômicos desenvolvidos aí na Oceania. Mas, além disso, a gente também vai verificar que outros países acabaram se desenvolvendo, tá? Mas de acordo aí com as suas características de colonização, que teve aí sua independência. A gente vai verificar Papua
né, Nova Guiné, tá certo? E também Fiji, tá? Além da área de Samoa. Agora, o que a gente observa nessas características econômicas dessa área da Papua Nova Guiné, né, de Fiji e Samoa? A gente vai verificar que as atividades econômicas vão estar ligadas muito ao modo tradicional. Agora, o que marca muito nessas regiões aí vai ser a pesca, tá? E também a parte da agricultura de subsistência, ok? Então, a gente observa aqui o que acaba desenvolvendo, tanto em Papua Nova Guiné, Fiji e Samoa, vão ser essas atividades muito ligadas ao setor primário, tá? Então, ainda são países que estão nesses processos de desenvolvimento totalmente diferente aí da Austrália e da Nova Zelândia, tá certo? Mas, além disso, a gente vai verificar que existem várias ilhas, tá? Mas as ilhas maiores também elas têm um certo destaque, ok? Principalmente, a gente observa com essas ilhas de maior extensão as atividades da agricultura de subsistência também, tá? Além aí desses produtos, né, que eles acabam aí destinando principalmente para exportação, principalmente lá para a Austrália, principalmente lá para a Nova Zelândia, porque a quantidade de habitantes ela vai ser bem maior, tá bom, gente? Então a gente verifica essas características mesmo com as atividades econômicas que acabam se desenvolvendo bastante aí com a Austrália e a Nova Zelândia. Então essas ilhas menores elas acabam exportando esses produtos aí da parte da agricultura, né, principalmente essa agricultura de subsistência, tá? E além de outros produtos que acabam surgindo, principalmente como coco, como a produção de abacaxi, como a produção da cana-de-açúcar e também do café, tá certo? Então a gente observa aí todas essas características dessas áreas aí da Oceania, ok? Mas a gente também vai verificar que tanto essas atividades econômicas na Oceania, a gente observa que os australianos e os neozelandeses, eles acabaram mantivendo aí um comércio muito intenso, principalmente com os países europeus. Então, eles acabaram tendo essa marca aí, né? Por quê? Porque a gente observa, principalmente lá com o Reino Unido, no caso, tanto a Austrália quanto a Nova Zelândia, né? Eles tiveram aí esse processo de independência muito relacionado aí com o Reino Unido. Então, a gente observa que tanto os australianos quanto os neozelandeses, eles acabaram mantivendo aí essa parte comercial muito ligado aí aos países da Europa, né, em especial aí com o Reino Unido, tá? E com a demanda também aí vindo lá do Japão e também da China, principalmente aí por matérias-primas, porque a gente sabe, por exemplo, que o Japão, né, vai ter essa relação aí de ser um país muito pequeno, os recursos minerais são poucos. Já a China, muito industrializado, com grande quantidade de habitantes, então precisa de muitos produtos também. Então, acaba, né, tendo uma demanda maior, muito ligada ao Japão e à China, tá? Por matérias-primas agrícolas, tá? Principalmente. E também a parte do extrativismo mineral, tá? Então, isso tem também fortalecido muito esse contato lá com o continente asiático, até por estar também mais próximo do que a Europa, né? Então, a gente observa aí, né, que com a demanda aí do Japão e da China, né, por matérias-primas agrícolas e minerais, tem fortalecido aí cada vez mais essas relações comerciais aí dos países da Oceania com os países asiáticos e também com os países europeus. Então, a gente observa esse desenvolvimento que vai estar relacionado à parte econômica também da Oceania, ok? Agora, gente, verificando que existem certas áreas que têm o seu desenvolvimento, mas muito ligado ao setor primário, esses dois países que acabaram se desenvolvendo bastante, no caso a Austrália e a Nova Zelândia, né, tanto em relação ao PIB quanto ao IDH, cada um vai ter as suas características, que é o que nós iremos verificar agora. Como é que a gente observa o desenvolvimento econômico lá na Austrália? Na Austrália, gente, a gente vai verificar que a parte econômica ligada ao setor primário, que vai ser a agricultura, que vai ser muito desenvolvido ali na Austrália. Por quê? Ela vai ser considerada bastante mecanizada. Então, isso acabou ajudando bastante a essa parte do setor agrícola lá na Austrália se desenvolver muito. Então, eles acabaram investindo realmente no maquinário pesado, onde, né, não vai ser diferente de outras áreas. As pessoas
pessoas elas começam a ser substituídas por essas máquinas, né? Então a gente observa que as pessoas elas começam a ir buscar essa qualificação para trabalhar com esse maquinário. Então, a gente observa que o desenvolvimento na Austrália em relação à parte econômica agrícola vai junto também, né, com a mão de obra. Então, a mão de obra ela também começa a se especializar, tá? Mas como a população da Austrália ela vai se desenvolvendo também de acordo com a parte econômica, né? Algumas pessoas elas começam a sair do campo também, começam a ir para as cidades. Então essa parte da agricultura na Austrália ela vai acabar empregando apenas 3,9% aí da população economicamente ativa, a pé, a população que está em idade de trabalhar, tá? Então, a parte da agricultura lá na Austrália vai empregar aí apenas 3,9% da população. E o que a gente verifica, né, no cultivo aí da agricultura? A gente observa que na parte da Austrália, gente, vai ser praticada a atividade da agricultura em grandes propriedades, em partes aí que a gente também observa os latifúndios, ok? Então, na Austrália também ocorre esse processo aí de ter a prática agrícola em latifúndios, onde cultivam principalmente aí os produtos como o trigo, né? A gente observa muito também o cultivo de aveia, de cevada, de cana-de-açúcar e também de algodão, que acaba marcando muito, né, essa produção na Austrália, que acabam vendendo tanto principalmente lá para a China, né, que eles acabam precisando bastante, também essa parte ali do Japão. Então a gente observa muito esse cultivo aí na agricultura australiana, que acabou se desenvolvendo cada vez mais, tá certo, gente? Mas não vai ficar somente aí na agricultura não, tá? A gente também vai verificar que a pecuária na Austrália, ela acaba se tornando bastante desenvolvido, tá? Então a gente observa que na Austrália vai apresentar um dos maiores rebanhos mundiais de ovinos, tá? A gente observa que com essa produção acaba aumentando o quê? A produção aí de lã, né, que olha só, imaginem, na Austrália, sendo considerado esse maior rebanho mundial de ovinos, acaba tendo uma produção em larga escala aí com a lã, né, que vai acabar representando 25% do total mundial. Então, isso também acaba se destacando, tá? Mas, além, né, dos ovinos, a gente também vai verificar que na Austrália também vão se destacar o quê? Vão se destacar aí também os caprinos, também vai ter destaque aí da criação de bovinos, sendo dos maiores exportadores também de carne bovina do mundo, junto lá com a Índia. Então a gente observa todo esse desenvolvimento australiano também, né, tanto na parte agrícola quanto na parte da pecuária, que acabam se destacando. Tá? Mas não para aí não, né? A gente também vai verificar que na Austrália tem muito aí a exploração mineral, tá certo, gente? Tudo ligado ao quê? Ao setor primário, tá? Essa exploração mineral que vai ocorrer na Austrália, a gente observa que na região da Austrália tem a maior reserva de bauxita, tá? Bauxita, gente, também aí é conhecido como minério de alumínio. E essa reserva, ela vai ter um marco mundial, ok? A gente observa que além da bauxita, que vai ser o alumínio, a gente também vai verificar aí que a produção, a exploração, na verdade, né, de zinco, aí de minério de ferro, ainda de ouro e também de níquel é realizado na Austrália, e a maior parte vai para onde? Vai principalmente aí com a exportação lá para a China. Então a China é um grande comprador de minérios, tá? Aí que vai estar relacionado à Austrália, muito ligado à Austrália. Além da China, também aí o Japão acaba comprando bastante, até por causa da escassez de minérios que vai existir ali no Japão, então eles acabam comprando bastante.
Mas além, né, aí do zinco, do minério de ferro, do ouro e do níquel, também outras extrações minerais vão ser realizadas lá na Austrália, tá? Então a gente observa que vai apresentar aí as reservas de prata, né, de estanho e de cobre também. E também na Austrália, gente, a gente observa aí uma concentração com cerca aí aproximadamente de 40% aí das reservas mundiais de urânio. Quem se interessa muito aí pelo urânio, principalmente os países que têm em sua grande quantidade aí de usinas nucleares, como o Japão, tá? O Japão, gente, por ser um país insular, por ser pequeno em relação à sua extensão, por ter grande quantidade de montanhas, a gente observa que vai estar muito ligado realmente à Austrália, assim como a China, principalmente nessa parte do setor primário, tanto na parte da agricultura, quanto na parte da pecuária e também, principalmente, com a parte de mineração. É um dos grandes compradores, são grandes compradores aí da Austrália, tanto a China quanto o Japão, e o Japão realmente se interessa bastante, principalmente por causa aí do urânio, tá certo, gente? Então, a gente verifica aí essas características, né, da Austrália, ligado à agricultura, à pecuária e também ao extrativismo. Mas na Austrália, gente, a gente vai verificar que é um país em que a sua maior parte, né, que vocês estudaram também, vão verificar que apresenta um clima muito quente, desértico, porque tem uma região que vai ser bastante, né, árida, tá? Mas em relação a isso, a gente observa, né, que também na Austrália vai ter um dos maiores aquíferos do mundo. Olha só, né? Tem uma área bastante desértica, né, onde é muito quente, mas ao mesmo tempo na Austrália, gente, numa outra região que a gente vai verificar daqui a pouco, vai ter um dos maiores aquíferos do mundo, que vai ser a Grande Bacia Artesiana. Essa Grande Bacia Artesiana, gente, vai ser um dos maiores aquíferos do mundo, vai corresponder a cerca aí, que a gente vai observar aí no mapa, né, a 1/5 do seu território aqui da Austrália. Olha só a região que realmente pega, né, o aquífero da Grande Bacia Artesiana, vai ser essa região toda aqui, ó. Enquanto vocês observam essa região aqui de aquífero, né? Essa região aqui a gente observa que vai ser o quê? Desértica, né? Então, existem contrastes aí na Austrália, mas que acaba ajudando também no seu desenvolvimento, ok? Agora, essa grande bacia artesiana, ela vai ser muito importante, né? Agora, por que vai ter essa importância aí, muito relacionado a esse aquífero, né, da bacia artesiana? Olha só, gente, a gente observa que vamos ter essas áreas muito extensas, que são desérticas, lá na Austrália, ok? Então, esse aquífero, gente, ele acaba, de uma certa forma, ajudando por causa aí dessa extensa área desértica, tá? Então, a gente vai verificar que, por ter essa área desértica, a bacia artesiana, ela acaba ajudando, né, a ter, principalmente, aí, esse contraste, tá? Mas que acaba ajudando principalmente as áreas desérticas. Lembrando que os aquíferos são essas águas, né, no subsolo, tá? Além disso, a gente vai verificar que diversas atividades econômicas, elas precisam de quê? De água, né? Então, esse aquífero também acaba ajudando tanto na parte aí da agricultura, né, da pecuária e também da extração mineral, ok, gente? Então, aí a gente observa, né, essa ajuda que, na verdade, acaba tendo, que é um dos grandes recursos, que é a água, né? Então, na Austrália, mesmo tendo essas partes desérticas, a gente verifica que vai ter aí esse aquífero, né, que vai ajudar tanto na parte aí da população, quanto nas atividades econômicas, tá bom?
Outra situação que a gente vai verificar em relação à Austrália, porque todas essas atividades econômicas a gente precisa de energia elétrica, né? Então a gente vai verificar também as fontes de energias que são utilizadas lá na Austrália. Então, a fonte de energia na Austrália, ela vai ser obtida principalmente aí através de combustíveis fósseis, muito utilizado, né, em relação aí ao petróleo e também o carvão mineral, tá certo, gente? Então, essa parte aí da produção, né, de petróleo ainda vai ser insuficiente, tá? Então, eles acabam aí importando o produto também do petróleo e também aí o carvão mineral, ele já é produzido em maior quantidade, tá? Então, a gente observa que tanto a parte do petróleo quanto o carvão mineral, que é muito utilizado em termoelétricas, tá? Na Austrália, a gente observa que já existe uma certa escassez do petróleo, mas em relação ao carvão mineral, pela quantidade que se tem, acaba se exportando, tá certo? Então, a gente verifica aí toda essa situação em relação também à fonte de energia, que acaba sendo muito utilizado, principalmente através dos combustíveis fósseis, com as termoelétricas, tá bom, gente? Também vamos verificar aí em relação, né, aos nossos estudos aí da Oceania, né, a gente vai verificar aí também, né, todo esse desenvolvimento que existe na Austrália. A gente também vai verificar que vai existir um desenvolvimento em um outro país que vai ser a Nova Zelândia, tá? Como é que a gente vai verificar também o desenvolvimento em relação à Nova Zelândia? A gente verifica que a Austrália ela é bem mais desenvolvida que a Nova Zelândia, tá? Mas a gente observa que a Nova Zelândia está se desenvolvendo cada vez mais. Também vamos estudar, então, gente, essa relação aí da economia na Nova Zelândia, que também vai estar muito ligada às atividades do setor primário. Olha só, a pecuária, gente, na Nova Zelândia, vai ser uma das atividades econômicas mais importantes lá para o país, tá? E na Nova Zelândia, gente, ela acaba sendo dividida na Ilha do Norte e na Ilha do Sul. Ah, olha só, na Ilha do Norte a gente verifica na parte da pecuária o destaque aí para a criação de gado leiteiro, tá? Isso na Ilha do Norte, lá na Nova Zelândia. Já na parte sul, ok? A gente vai verificar que vai ocorrer principalmente aí a criação extensiva de ovinos, tá? Lembrando que os ovinos, eles vão prevalecer aí na Oceania. Gente, temos aqui essa divisão, tá? Aqui nós teremos a parte norte e teremos a Ilha do Sul aí na Nova Zelândia. Então, a gente observa essa divisão em relação à Nova Zelândia. Agora, tendo a pecuária como uma das atividades mais importantes lá na Nova Zelândia, a gente vai verificar que a pecuária de ovinos, né, ela vai estar associada à indústria, principalmente aí da transformação de lã, tá? Assim como lá na Austrália. Então, a gente observa aí que essa criação de ovinos, ela vai estar muito associada à indústria de transformação de lã, né? Que vai estar ligado aí à produção realmente de roupas futuramente, tá? E a gente observa também que vai estar situada próximo aos portos, para ter essa facilidade de quê? De escoar o produto, tá? Então, essas indústrias que a gente observa lá na Nova Zelândia, elas realmente vão estar aí muito próximas, principalmente aí à parte litorânea, tá? Então, situada próxima aos portos para facilitar esse escoamento do produto. E as exportações, gente, elas vão estar constituídas principalmente de quê? Aí, da carne, né, da extração da carne lá ovina, também da lã e também de peles, tá? Que acaba aí exportando esses produtos principalmente para a Austrália, lá para a China e também muito ali para os países asiáticos, tá? Além disso, a gente também vai verificar em relação às indústrias que elas vão se dedicar principalmente a esses produtos aí da pecuária, tanto a carne, quanto o leite e quanto a lã, tá? Então, a gente observa aí todo esse desenvolvimento, tá? Mas também, ainda aí nos países
em que a gente observa esse desenvolvimento, lá na Nova Zelândia, né, também vamos ter aí indústrias muito ligadas à parte de metalúrgicas, né? Também vai estar muito ligado à parte da siderurgia, e isso acaba ajudando aí na oferta de energia elétrica. Também muito utilizado aí através de termoelétricas, né? Mas a gente observa que nesses dois países, como na maioria dos países que compõem aí a Oceania, são países que já poderiam estar utilizando, né, energia eólica, que está nesse processo de desenvolvimento em várias cidades aí que estão localizadas nos países da Oceania, né, até por ser ali, ter o Oceano Pacífico, o Oceano Índico, que acaba ajudando neste desenvolvimento dessas atividades, tá certo, gente? Então, a gente observa esses desenvolvimentos muito relacionados à Austrália e à Nova Zelândia. Mas, gente, a gente também vai verificar que existem outros países, né, que vão ter aí suas atividades, só que em menor quantidade, até por causa da quantidade de habitantes que se tem nesses outros países, nessas outras ilhas, né? Te verifica que a Polinésia, a Micronésia, a Melanésia, né, tem os seus desenvolvimentos específicos, e a gente vai verificar que um outro fator econômico que ajuda muito essas ilhas vai ser o turismo, gente. O turismo também é uma grande marca aí para essas ilhas da Oceania, para esses países também que compõem a Oceania, Papua Nova Guiné, né, junto com a Nova Zelândia, junto com a Austrália. A gente observa que acaba chamando muito a atenção das pessoas ao redor do planeta, tá? Por causa das suas belezas, por causa das suas belezas, das praias, né? A gente observa que acaba se desenvolvendo muito essa parte também turística, que acaba chamando a atenção muito aí das pessoas, tá certo, gente? Então, nós vamos ver um vídeo agora em que vai mostrar pra gente um pouco mais aí da Nova Zelândia, que através das paisagens vocês vão verificar que acaba chamando muito a atenção aí de turistas, né, que acabam aí indo para realmente usufruir das paisagens. Prestem atenção no vídeo que já retorno com vocês. A Nova Zelândia é um país cheio de aventuras e paisagens bonitas que podemos perceber ao longo das ilhas do Norte e Sul. Um lugar de aventuras é em Queenstown, o lugar perfeito para isso. Pode passear de jet boat, esqui, praticar rafting, caminhar e pedalar, ou ainda saltar de bungee jump, pois em Queenstown é o lugar onde tudo começou. Você também pode escolher conhecer as tradições e a hospitalidade maori em Rotorua, o coração cultural da Nova Zelândia. Visite uma autêntica vila maori pré-europeia e assista a uma apresentação cultural. Depois de um delicioso banquete, hangi, as piscinas térmicas estarão à sua espera. Em Rotorua, é possível explorar fenômenos geotérmicos. Os geysers, piscinas de lama fervente e grandes crateras vulcânicas podem ser encontrados em Rotorua, onde as forças da natureza escapam por meio de borbulhas, vapores e jatos, vindos do interior da Terra no meio do anel de fogo do Pacífico. Encante-se com a grandeza de Milford Sound, em um cruzeiro vespertino, partindo de Queenstown, e desfrute de seus impressionantes fiordes, espetaculares cachoeiras e montanhas nevadas. Outras maneiras de ver a oitava maravilha do mundo é por meio de sobrevoos, em caiaques ou em passeios noturnos de barco. A Tongariro Alpine Crossing é muitas vezes descrita como a melhor caminhada de um dia da Nova Zelândia. A trilha de 19 quilômetros atravessa antigo terreno vulcânico, com lagos cor de esmeralda, campos de lava solidificada e até uma cratera ativa. As vistas do Lake Taupo e da região de Ruapehu, magníficas, fazem a caminhada valer o esforço. E aí, gente, se interessaram em ir para Nova Zelândia, para a Austrália, vocês podem levar os professores de vocês também, tá certo? Porque realmente a Oceania tem as suas belezas exuberantes que aí a gente fica naquela vontade de realmente conhecer, tá certo, gente? Verificando as paisagens, então isso acaba chamando muito a atenção também do turismo, que acaba aí ajudando também na parte econômica desses países que fazem parte aí da Oceania. Então a gente verifica que tanto a parte da agricultura,
pecuária, extração, a parte de indústrias, né? O comércio também, essa parte de turismo, acaba ajudando no desenvolvimento econômico, consequentemente o produto interno bruto, o índice de desenvolvimento humano aí desses países acabam crescendo cada vez mais, tá certo, gente? Muito obrigada pela participação de todos vocês, tá? Boa tarde, professor Jefferson. Boa tarde, professora Ludmila. Bom descanso para todos vocês. Amanhã a gente volta com mais aulas de geografia. Tchau, tchau.